Oi, de novo. Bom, boa noite, professora Cláudia. Nós somos do segundo semestre de Ciências Contábeis da Faculdades Integradas Campos Sales. Meu nome é Aline Rodrigues Ramos. Meu nome é Cauê dos Santos Nogueira. Meu nome é Fabiana Medina Medeiros. Eu sou Glauber Pontes da Costa. Ok, e a gente está gravando aqui a nossa apresentação relativa ao projeto integrador. A nossa problemática é: vamos participar do 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade de 2020, realizado de 15 a 18 de novembro em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Como vamos planejar nossa participação no Congresso de Contabilidade? A partir de agora, a gente vai abordar o nosso trabalho por meio de slides, e é isso. Como a gente já comentado, a gente segundo semestre de Ciências Contábeis. Bom, o nosso objetivo nesse trabalho é analisar nossa situação-problema, que foi a que eu já citei anteriormente, que é participar do Congresso Brasileiro de Contabilidade, planejar nossa viagem, orçar os custos, analisar os orçamentos que a gente orçou, ponderar o tempo versus os custos que a gente vai ter a partir da nossa pesquisa e escolher a nossa melhor opção para poder participar da melhor forma possível do Congresso. Bom, dentro do trabalho, nós separamos ele através de cronogramas da pesquisa, né, de tudo que foi realizado, tudo que a gente conseguiu ir captando através dos nossos esforços. O primeiro ponto é a análise da problemática, né, que analisamos nossa problemática e decidimos trabalhar com duas hipóteses, fazendo 2 orçamentos e a fim de saber o mais viável. Segundo, escolha da metodologia. Vamos usar a metodologia comparativa, onde todos os dados são baseados em fatos e, ao final, faremos uma comparação. Pesquisa de dados. Pesquisamos todos os custos e como fazer a viagem através de 2 maneiras, tá? Análise financeira. Montamos 2 orçamentos, ponderando o custo, tempo e deslocamento de São Paulo até Balneário do Camboriú. E, no final, discussão e resultado. Após termos todos os dados orçados, organizados, vamos analisar a melhor opção disponível para nós. Bom, nosso embasamento bibliográfico eu mesmo quem realizei, né? E eu acabei tirando um trecho de um livro do Sun Tzu, que é o livro que se chama Arte da Guerra. A citação abre aspas, aquele que se empenha a resolver as dificuldades, resolve-as antes que elas surjam. Aquele que se ultrapassa a vencer os inimigos triunfa antes que as suas ameaças se concretizem. Sun Tzu. Boa noite, meu nome é Fabiana. Eu também fiz o embasamento e, de acordo com o trecho retirado do livro, A Arte da Guerra, podemos relacionar com a viagem e todos os planejamentos necessários para a mesma, de forma a adquirir uma passagem, estadia, transporte com antecipação, para que não venha a ocorrer acasos, e caso ocorra, tenha forma de se preparar diante dos mesmos. Né? Então, nós fizemos essa pesquisa com uma antecedência para poder não ter imprevistos. Se houver alguns, tem tempo de reparar para poder seguir a viagem e participar do congresso. Sim, eu acho que a gente, né, Fabi, a gente tentou pegar muita reflexão, né, dos ensinamentos do Sun Tzu e encaixar ele para o contexto nosso, né, da nossa problemática e tal. Então, eu achei que ficou uma coisa muito bem resumida, exatamente naquilo que você falou, né, envolvendo a questão de se preparar, de que o preparo, ele antecipa um possível problema. Se lá na frente a gente tiver um problema, por exemplo, com deslocamento, ou qualquer coisa do tipo, a gente já tem essa antecipação, já consegue resolver esse problema com mais eficácia, né? Exatamente, e ele é um sábio, né? Sim. Ele é um sábio, o livro dele é perfeito.
E como nós iremos fazer esse trajeto, né, com hora marcada, data marcada, ingressos comprados, não podemos ter o azar de ter algum imprevisto, se atrasar, A gente não pode né, cometer e coisas exemplos, né? parecidas. Sim, exatamente. Verdade. Acho que é isso. Metodologia. Meu nome é Maísa, né? De Ciências Contábeis, e a metodologia que foi usada, né, que adquirimos aí para fazer o trabalho, foi a comparativa. Na verdade, houve várias metodologias, e dentre elas, essa foi a mais apropriada dentro do trabalho, exatamente porque nós vamos comparar e analisar dois casos, que seria uma viagem de avião e uma viagem de carro até o local que foi proposto pelo tema. Metodologia. A metodologia abordada será o método comparativo, que se trata de um procedimento. Logo, refere-se a uma técnica investigativa para podermos analisar e determinar pontos. No caso do método comparativo, nós analisamos, detalhamos os fatos e materiais de pesquisa, ao estabelecer a comparação entre dois objetos. Nós compreendemos melhor o funcionamento e os contornos do que está sendo investigado e chegamos à conclusão da melhor opção disponível, além de usar juntamente o método quantitativo, ponderando os valores e levando em conta os menores. Ou seja, além da metodologia que foi abordada dentro da pesquisa, nós também usamos a pesquisa quantitativa, que é onde nós analisamos os custos, as informações contábeis, para nós conseguirmos analisar melhor o tema. E também a pesquisa bibliográfica, né, que foi onde a gente se embasou para realizar o trabalho com livros, textos e pesquisas na internet. Perfeito. Beleza? Bom, eu sou o Glauber, né? Conforme a Maísa falou, seguindo a metodologia que ela informou, nós fizemos duas pesquisas, né? Uma com viagem com veículo e outra com avião. Eu vou detalhar primeiro essa viagem com veículo e após a Ali vai falar da viagem com avião. O custo da viagem, a gente partiu como ponto de referência Barra Funda e o destino Balneário Camboriú, de carro, pela rodovia BR-116, tipo de transporte carro, a distância percorrida é 1.224 quilômetros e a previsão média de chegada, de tempo gasto na viagem, vai ser de 8 horas e 25 minutos, aproximadamente. Isso pesquisado no Google, né? Considerei o valor médio da gasolina, né, aqui na região onde eu moro, que hoje está em 5,89 por litro. O trajeto que o carro percorre por litro, né, no caso 8 quilômetros, eu fiz uma média também. E o combustível que é necessário para chegar no destino, né, ida e volta, total 152 litros. Com base nisso, chegamos aos valores, né, temos os valores. Primeiro, o valor do ingresso do evento para estudante, que custa R$800. O valor a ser gasto com combustível, de ida e volta, deu um total de R$ 901,18. Eu considerei também fazer uma manutenção preventiva, porque às vezes você viaja, o carro vai e quebra na estrada e o gasto é bem maior. Então, eu perguntei aqui na região onde eu moro quanto que custa, em média, uma manutenção básica. Então, ficou em torno de R$600. Eu fiz um levantamento do gasto médio de pedágio. Eu nunca fui para Santa Catarina. Então, ficou em torno de R$ 70,40. E um gasto com alimentação na viagem e na estadia lá no hotel, que ficou em torno de R$240. E o valor gasto com o hotel é R$280. Olha, você pode rolar um pouquinho para baixo o slide? Tá. Para mim tá ruim, preciso subir um pouquinho. Ixi, eu não sei como que eu posso voltar. Aí, deu. Eu não estava conseguindo ver o total. Tranquilo. Aí o total previsto aqui de carro ficou R$ 2.891,58. Eu achei um custo alto para uma viagem que eu não acho tão longe, né? Mas eu acho que o que influenciou muito nesse preço tão alto foi o preço da gasolina e a manutenção preventiva.
nesse primeiro orçamento. Certo. O segundo orçamento aí a Ali vai explicar também para vocês. Obrigado. Bom, gente, meu nome é Aline, eu também sou do segundo semestre de contabilidade. Bom, agora aqui eu fiz o orçamento me baseando no custo da viagem de avião de São Paulo até Balneário Camboriú. Novamente, a gente se baseou do ponto de partida da Barra Funda, assim como o Glauber. Então, no caso, o custo do evento ele é R$800 para os estudantes. Da Barra Funda até o aeroporto de Congonhas, onde a gente pegaria nosso voo, daria R$80 de carro, de Uber, que seja, no caso a ida e a volta, a passagem aérea de Congonhas versus aeroporto de Navegantes, que é o aeroporto mais próximo de Balneário, fica em R$655 também, ida e volta. E assim que se chega no aeroporto de Navegantes, é necessário pegar mais um carro até Balneário Camboriú mesmo, até o local do evento onde vai acontecer. E, no caso, é mais uma hora uma viagem de carro. Então, no caso, seriam R$134, contando com esse trajeto de ida e volta. E aí eu ponderei também a alimentação na viagem, o mesmo valor que o Glauber, levando em consideração os mesmos lugares, os mesmos valores médios, e também o gasto com quatro diárias do hotel também. Então, no caso, o nosso orçamento fazendo a viagem por meio do avião ficou no total de R$2.189. Já deu uma boa diferença, né? Já deu em torno de uns R$700 a menos do que se a viagem fosse feita por carro. Por mais que a gente tenha que ir até o aeroporto, depois do aeroporto ainda tenha mais uma hora de trajeto até realmente Balneário Camboriú, que em Balneário não há no aeroporto. Mais próximo que a gente tem é o de Navegantes. E também tem o ganho de tempo, né? Com certeza. Aqui no caso, a gente vê que o gasto que a gente teria de tempo é em torno de apenas 2 horas, que é 1 hora de avião e mais 1 hora de carro. É bem mais rápido, né? Sim, de carro estava gastando 8 horas. Bom, eu vou passar aqui. Agora aqui a gente fez uma análise de um comparativo em gráfico, né, da viagem de carro versus a viagem de avião, e a gente colocou alguns detalhes. Glauber, você quer falar um pouquinho dos detalhes da viagem de carro, do percurso e tudo mais? Eu acho que é uma viagem cansativa, né, de carro. Eu cheguei tendo desgaste aí, ficar dirigindo, tem um maior risco nas estradas, né? As estradas não são boas no Brasil. Infelizmente, né? Até porque de carro seriam mais de 600 quilômetros rodados, então não é pouco. E a gente ponderou 8 horas e meia, mas são 8 horas e meia indo direto chinelando. Sem nenhum imprevisto, né? Sim, imprevisto, sem trânsito e sem contar também as paradas, né? Porque você não consegue dirigir por 8 horas direto, você vai ter que parar para ir no banheiro, fazer uma alimentação no meio do caminho, né? Exatamente. Enquanto que de avião você já vai direto, né? Sentou, não tem como parar no caminho. Não pode parar mesmo, porque se parar é meio complicado, né? Bom, então eu vou passar aqui. Então, no caso da viagem de avião, o maior desgaste que a gente teria seria 1 hora de viagem de carro, né? Após chegar no aeroporto de Navegantes, que aí a gente orçou que essa corrida seria em torno de uns R$67, né? Levando em consideração o aplicativo e o horário que a gente pesquisou. Então, são valores que podem Sofrer alteração. Podem sofrer alteração, do mesmo jeito que os valores que você pegou em relação à viagem de carro também pode sofrer qualquer tipo de alteração, né? Sim. Bom, aqui é um comparativo, colocando os pontos positivos e os negativos da viagem de carro versus a viagem de avião, né? A viagem de carro, a gente tem os pontos positivos como a maior liberdade em relação ao tempo e trajeto, então você tem um tempo maior, pode fazer o trajeto que você achar mais conveniência, você pode desfrutar do percurso também, você pode passar por cidades turísticas e afins, e você pode pegar alguma rota alternativa. Porém, o ponto negativo é que você vai ter maior tempo de viagem, você vai ter um maior desgaste físico, porque vão ser muitas horas sentados na mesma posição, e a gente já viu nos orçamentos que a viagem de carro acaba tendo um maior custo, né? Sim. Também tem risco de segurança, né? Na estrada, né? Tem essa também, né? Que as estradas são meio perigosas.
É verdade. No caso dos pontos positivos, a identificou, né, através da pesquisa que ela fez do orçamento que ela fez por viagem usando o transporte de avião, temos as vantagens, os pontos positivos, ou seja, menor tempo de viagem, menor custo e obtenção de benefícios. Vale ressaltar que nesse ponto aqui de obtenção de benefícios, a gente colocou o seguinte ponto: a gente sabe que tem muitas passagens aéreas, locais que disponibilizam essas passagens, estadias, etc., que a gente acaba conseguindo um retorno por volta de milhas, né? A gente pensou muito nesse benefício de milhas, que a gente poderia usar as milhas adquiridas nessa viagem para realizar, de repente, no futuro, uma viagem para umas férias, lazer, ou até mesmo um outro congresso relacionado à área da qual estudamos, né? Que esteja relacionado a ciências contábeis. O lado negativo seria o uso do segundo transporte ao chegar ao aeroporto, quantidade limitada de bagagem, locomoção limitada nas horas vagas do evento, né? Nesse ponto, a gente pode analisar no ponto negativo da viagem de avião, embora nós tenhamos muito menos desgaste com relação ao tempo, o uso do segundo transporte é o fato de ter que chegar no aeroporto, depender por exemplo, de um Uber para pegar, e aí o cara tem que aceitar, todo aquele trajeto, enfim. É um trajeto meio longo. Todo esse problema que a gente tem, né? Ainda mais na crise que a gente vive atualmente no Brasil com relação aos preços dos combustíveis. Quantidade limitada de bagagem é porque, assim, todos nós sabemos, né, que existem certas bagagens que nós podemos levar através de uma viagem de avião, e se passar esse limite, a gente acaba tendo que pagar, né? Acaba tendo que pagar, acaba tendo taxas e coisas do tipo. Locomoção limitada nas horas vagas do evento, a gente se referiu assim a momentos de você querer visitar certos lugares, shoppings, museus ou coisas do tipo, enquanto o evento tiver dado aquela pausa, né? Ou através de um dia para o outro mesmo, conhecer de repente algum restaurante, algum bar, algum ponto turístico, você fica com a locomoção um pouco mais limitada, porque você acaba não tendo o carro ali, propriamente dito, que seria o mesmo carro que você teria usado na viagem de carro. Então, você acaba tendo que desfrutar do mesmo refúgio do uso do segundo transporte ao chegar ao aeroporto. Seria o Uber, né? Acaba tendo que usar Uber, coisas do tipo, para poder se locomover na cidade. Mas mesmo assim, né, falando só para concluir, mesmo com todo esse ponto negativo, né, o que vale, na minha opinião, né, é o nosso emocional, né, é o nosso desgaste, que vai ser bem menos se fosse de carro, né, e a gente vai poder aproveitar um pouco mais por não estar tão cansado, não estar tão estressado nesse trajeto de viagem. Acaba entrando nesse ponto todo, né, esse ponto físico, psicológico, essa parte emocional. Vai ter uma grande diferença também, né, em relação aos custos, entre as viagens, né, a diferença que vai ter nos valores para a gente viajar de avião. Sim, exatamente. Tá. Bom, após analisarmos todos os pontos que a gente levantou, entre positivos, negativos, orçamento e tudo mais, a gente considerou que a viagem mais viável e mais tranquila, no quesito geral, seria a viagem de avião. Além de tudo, ainda vai gerar uma diferença de R$ 702,58 a menor em relação à viagem feita de veículo. No caso, uma economia que o participante, que no caso a gente estaria tendo em relação a essa participação do evento, né? Perfeito, concordo. Exatamente. É isso. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, gente, fiquem à vontade do que vocês acham, se é isso mesmo. Eu quero dar uma ressalta também aqui, uma ressalva, na verdade, que a gente acaba podendo observar que nessa diferença de R$ 702,58, se a gente fosse, né, nesse comparativo de, por exemplo, pegar um avião, fazer todo esse trajeto, por mais que a gente tivesse o desgaste de ter que ficar pedindo Uber, né, para conhecer a cidade, para ir voltar do hotel, enfim, que seja, não vai dar R$ 702, a não ser que você queira andar de Uber a cidade inteira
ou de táxi, sei lá, porque o cara vai cobrar um valor absurdo. Mas, assim, eu acredito que, mesmo indo de avião, a locomoção de Uber para determinados locais não vai chegar nem perto de R$702. Né? Nem perto de R$700, arredondando, chutando mais para baixo ali, um arredondamento para R$700. Não haveria. Eu acho que é muito mais viável, de fato, a viagem de avião. E também temos uma outra hipótese, um aluguel de um carro, que não chegaria a este valor. Você chegar na cidade, alugar um carro durante esses 3 ou 4 dias. Boa. Ou 2 dias que você quer, eu quero passear em 2 dias, aluga um carro, 2 dias, conhece a cidade, conhece alguma coisa e depois devolve. Não chega a esse valor de R$702. Sim, verdade. É uma boa opção também. A gente não tinha pensado no quesito em alugar um carro, mas é uma boa ideia. Acho que é isso. É isso, eu não tenho mais o que falar. Eu concordo com isso aí, acho que tá certinho. É isso. Bom, gente, aqui são só as nossas referências biográficas dos lugares onde a gente tirou e tudo mais. E só mais um adendo aqui. Como a gente fez pesquisa de passagens aéreas e hospedagens, esses sites, eles mudam a cada tempo. Então, as nossas referências em relação às passagens aéreas e às hospedagens ficaram um pouco... Já mudaram, na verdade. Já mudaram. Esses links que estão contendo aí foram os últimos links que a gente conseguiu acessar, mas realmente já são links que não devem estar mais no ar pelo site se mutar a cada período, um periodinho curto por haver promoções relâmpagos e afins, mas são as nossas referências de onde a gente tirou todo o nosso conteúdo. E... Bom, que são os integrantes que fizeram parte desse trabalho, que contribuíram de forma efetiva para que ele fosse montado e feito e concluído de forma exímia, como a gente acabou de acontecer aqui, e a gente quer agradecer à professora pela atenção que ela teve até aqui, pelo tempo que ela tirou para poder prestigiar a gente no nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.